Eu já fui vítima de pessoas sem limites, mas o pior não é ter sido, é continuar sendo. Você sabe qual a segunda pior coisa de uma pessoa não ter limites? É ter que conviver com ela. E você sabe qual a primeira pior coisa? É não saber colocar você mesmo os limites para esse tipo de pessoas. Eu sou o Rafa Boina e nesse canal eu compartilho com vocês as minhas experiências, meus pensamentos e as minhas pesquisas para que o nosso dia seja um pouquinho mais leve, mais divertido e mais cheio de esperança. Vem comigo! Falta de experiência abre o terreno para quem gosta de se aproveitar. Quando eu era mais novo e mais bobinho, eu não sabia que existiam pessoas que não conheciam limites, ou aquelas que não tinham limites saudáveis. Eu me pegava pensando se eles não tinham limites ou se era eu que permitia que eles fossem mais e mais além comigo em todas as situações. Por não saber traçar essa linha, eu fui vítima de pessoas arrogantes, sim. Aquelas pessoas desagradáveis que sempre estão prontas para cruzar esta linha invisível. Toda vez que eu permitia que passassem dos limites comigo, eu ficava super desconfortável. Parecia que as pessoas que me rodeavam estavam sempre mostrando para mim mesmo, e sem nem precisar falar nada, que enquanto eu estivesse permitindo, elas continuariam avançando o sinal. O pior de tudo é que eu achava certo dar espaço para as pessoas, e que não fazia mal engolir esse ou aquele sapo de vez em quando, para deixar o outro mais confortável. Mas deixa eu te contar um segredo, isso fazia mal sim, e muito. Quanto mais eu dava espaço, mais a falta de limite se infiltrava na minha vida. E isso não acontecia só comigo não. Eu descobri que mais gente sofria com esse mesmo problema. Conversando com alguns amigos, eu descobri que eles também eram vítimas de pessoas folgadas. Por exemplo, o namorado de uma amiga minha achou que não havia problema em pegar o carro dela de vez em quando. Ela queria ser legal, descontraída e deixava o carro com ele, até que se viu indo para casa depois de um dia pesado de trabalho, na chuva e a pé. Não para por aí não. Lembra que eu falei que quanto mais a gente dá espaço, maior vai ficando a folga? Esse mesmo namorado da minha amiga foi morar com ela. Ele falou que estava passando por um momento difícil na vida e que precisava de apoio. Adivinha o que minha amiga fez? Acabou convidando ele para morar com ela, sem perceber que ele já morava de fato com ela, ele não saía da casa dela nunca. E como é que eu sei de toda essa história? Bom, ela desabafava com quem? Comigo, né? Ela ficava até tarde contando as coisas para mim e reclamando, mas ela não tinha coragem de arregaçar as mangas e enfrentar o problema. E eu lá, até tarde, ouvindo as lamentações dela. Eu percebi que ela não queria resolver a situação, mas queria me usar como apoio. Apoio emocional. Quanto mais eu ouvia, mais ela reclamava e menos atitude ela tomava. Resultado, ela continua com aquele cara, mas eu não sou mais amigo dela. Podemos pensar numa pessoa folgada como alguém que atrapalha a outra pessoa, mas não na má intenção. Gente, o que eu vou falar agora é sobre as pessoas que são folgadas, mas que não têm maldade. As que são folgadas e conscientes, pode deixar que eu falo disso depois. Então, uma pessoa folgada não age assim porque ela quer. Ela encontra nesse padrão uma forma de se proteger da sua própria insegurança. Em geral, um adulto folgado foi uma criança mimada que cresceu dependente dos outros, sem saber fazer nada sozinho. No fundo, o folgado é um inseguro que nunca precisou decidir ou fazer nada por conta própria. Por isso, a melhor maneira de lidar com uma pessoa folgada é com paciência e disposição. Mostre para ela que ela é capaz de realizar qualquer coisa. Fale como é gratificante conquistar as coisas por meio dos seus próprios esforços. E sempre que essa pessoa te pedir alguma coisa, saiba dizer não, reforçando como ela é capaz de realizar qualquer coisa. Sabe quando você tem aquele amigo que te aluga e te explora, mas no fundo só acaba te fazendo perder um pouco de tempo? Isso já é bem ruim, né? É ruim porque não tem a moeda de troca. Mas tem situação que é ainda mais preocupante. Quando as pessoas se aproveitam propositalmente das outras, simplesmente porque querem tirar alguma vantagem das situações. Eu até gostaria de chamar essas pessoas de folgadas e malandras, mas na verdade elas são mesmo mau caráter, se preocupando apenas com seu próprio bem-estar. Pensa comigo. O que você faz hoje é resultado do que você aprendeu em algum momento anterior. Não importa se foi ontem no trabalho, no final de semana passado no bar, se foi 20 anos atrás no colégio.
Por trás de todo comportamento existe um pensamento e uma crença, e muitos padrões de comportamento da vida adulta são mecanismos de proteção para algum trauma do passado. A maioria das pessoas cresce ouvindo que é preciso ser bonzinho com os outros, seguir as regras impostas pelos pais, pelos professores ou pelos chefes. Mas isso pode nos levar a sérios problemas, pois a todo tempo nós somos ensinados a fazer tudo pelos outros, para ser amado e aceito. Algumas pessoas até acham que fazer certas ações em interesse próprio é coisa de gente má. E nesse caminho segue fazendo a vontade dos outros e colocando-se sempre em segundo plano. Claro, a gente não deve deixar de ser gentil, de ser solidário, de ter empatia. A gente tem que deixar de ser besta. A dificuldade para falar não pode acabar atrapalhando a vida do indivíduo, que acaba assumindo mais responsabilidades do que é capaz de cumprir e deixa suas coisas em último lugar. A verdade é que cada sim dito a uma pessoa pode ser um não dito a você mesmo. O primeiro passo para aprender a dizer não é parar de se sentir culpado por negar alguma coisa a alguém, especialmente quando o pedido está associado a alguma tarefa que você não gosta, não quer ou não pode fazer. Todas as pessoas têm o direito de te pedir algo, mas não é por causa disso que você tem a obrigação de aceitar tudo o que te pedem. Abandone a necessidade de ser aceito pelos outros e comece a aceitar e gostar de si mesmo. Quando você se ama, torna-se cúmplice das suas escolhas e vontades, e não depende do amor e da aceitação do outro. Como consequência, você compreende que não é menos amado por dizer não, e passa a ter o bom senso para dosar o sim e o não. Vamos parar para pensar na quantidade de não que a gente recebe. Se os outros podem avaliar a situação e conseguem dizer um não bem redondo, por que a gente deveria sempre dizer sim? Quantas vezes eu deixei de falar com amigos ou parentes sobre os assuntos pelos quais eu era apaixonado só porque eu achava que não seria um tema que todos gostariam de debater? E quantas outras vezes eu fiquei calado quando eu via alguém dizer algo que eu não concordava, somente pelo fato de não querer ser eu a pessoa que podia começar uma discussão e um atrito. O medo de ser chato tornou a minha própria vida chata e sem graça. Hoje eu sei que existem alguns assuntos que requerem os momentos certos e muitas vezes o lugar certo também para serem debatidos. Não adianta filosofar dentro do curral. O relincho nunca será a melhor aprovação para suas ideias. Mas eu não deixo passar a oportunidade de contestar e debater de maneira saudável quando eu posso. Vou te contar uma coisa. Sabendo impor de forma educada o seu ponto de vista, na maioria das vezes você será ouvido sim. E falando em coisa nova, aproveita que você é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. O modo como você diz o não é muito importante. Não faça outra pessoa se sentir mal por ter te pedido ajuda. Sem suspiros ou tons sarcásticos. Desse jeito, você só estará sendo um babaca. Seja gentil, porém firme. Preste atenção no seu tom e na sua linguagem corporal. Sempre demonstre que você está lá para ouvir e ajudar, mas não para dizer sempre sim. Tente ser o mais neutro possível. Além disso, é vital que você não deixe a pessoa com a falsa esperança de que o seu não possa virar um sim, eventualmente. É tentador suavizar um não, para ter uma reação melhor do outro. Mas quando você deixa a resposta em aberto, ou não é muito claro, pode causar no outro a esperança de que aquele não seja um talvez e que em algum tempo acabe virando um sim. Eu tinha um chefe que adorava me ligar depois do horário de trabalho para completar uma tarefa que ele mesmo não tinha conseguido terminar de fazer durante o dia de trabalho dele. A vontade que eu tinha era de ignorar a chamada, mas logo depois eu pensava: você tem que ser um funcionário que se diferencia, você tem que vestir a camisa da firma, você tem que ser um bom funcionário. Eu já cheguei ao cúmulo de trocar de empresa e, mesmo sem necessidade, ficar muitos dias a mais antes de ir para a empresa nova, só para que ninguém sofresse com a minha saída. Como se alguém fosse sofrer, né? Ajudava todos a completar as tarefas, deixava tudo arrumado para que os meus colegas de trabalho não precisassem suportar nenhum peso extra com a minha saída. Eu me via continuamente oferecendo e aceitando situações que me deixavam estressado e ressentido, e me perguntava por que as outras pessoas não notam. Culpei os outros até perceber que não era trabalho de ninguém adivinhar o que eu estava pensando ou sentindo. Não era responsabilidade deles mudar para me agradar. Era minha responsabilidade mudar para me adequar.
Entender que está tudo bem em fazer o que é melhor para mim. Foi só depois de passar por poucas e boas em relação a não saber dizer não, que eu caí na real e percebi que eu precisava de limites. Eu não precisava me limitar, isso as pessoas já faziam muito bem por mim, mas eu precisava impor limites. E como é que eu fiz isso? Bom, não permitindo ser atropelado pelas pessoas, por exemplo. Mesmo com medo da desaprovação das pessoas, eu resolvi focar em mim dessa vez e fazer o que eu achava que era melhor ser feito para mim. Ser capaz de dizer não às pessoas que eu amava podia ter um custo sim, mas eu estava decidido. Para minha surpresa, na maioria dos casos, a comunicação ou conversa não era assim tão terrível. No entanto, o medo que eu sentia ainda era grande. Depois de anos colocando habitualmente os outros em primeiro lugar e agradando essas pessoas, eu tive que ter a coragem de decepcionar os outros e até mesmo perder relacionamentos que não se encaixavam mais. No final das contas, eu percebi que a maior parte do julgamento veio de mim e não dos outros. A dor que eu sentia não era sobre eles, era sobre mim. Para superar meu medo, passei um tempo registrando e ouvindo o meu coração. Passei um tempo me conhecendo e me aceitando. Percebi que era seguro ser eu mesmo e que o relacionamento que mais importava era o relacionamento comigo. Quando comecei a me amar e me aceitar, não busquei mais aceitação através da aprovação dos outros. Eu tive que chegar a um ponto em que a honestidade comigo mesmo e honrar os meus desejos mais profundos se tornaram inegociáveis. Fazer de tudo para agradar os outros me deixou com raiva e solitário. Eu não conseguia ser autêntico, então, mesmo que eu fosse aceito pelos outros, era impossível me sentir bem. Se você luta para estabelecer limites, falar por si mesmo, ou conseguir dizer não, comece perguntando a si mesmo o porquê de tudo isso. Que parte de você deseja colocar os outros em primeiro lugar? Do que você realmente tem medo? E você está disposto a enfrentar seus medos para atender às suas necessidades e criar relacionamentos mais recíprocos? A fim de comunicar as nossas necessidades aos outros, precisamos ser claros com o que eles são primeiro. Isso significa dedicar um tempo para entender o que é mais importante para você e o que o ajuda a se sentir melhor. Sim, assim como eu, você já teve muito medo de ser abandonado, por exemplo, pode superar esse medo de rejeição entendendo de onde ele vem e dedicando tempo para alimentá-lo e acalmá-lo. Então, tomar a iniciativa e ser claro com o que você quer e também o que você não quer, não será mais um problema. Agora me fala uma coisa, teve alguma parte desse vídeo que te ajudou de alguma forma? Então não esquece de deixar o like, porque isso ajuda bastante o canal. E para não perder nenhum vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Acompanhe os nossos posts nas nossas redes sociais para não perder nenhuma das nossas reflexões. Até mais!